Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre liderança e estamos falando sobre alvos. O tema é alvos. E já falamos um pouquinho sobre o conceito do que é um alvo, a importância do alvo dentro da missão que Deus nos deu, a missão como fundamento, a visão como fundamento da missão de Deus na nossa vida. E agora vamos continuar falando um pouquinho mais sobre visão e alvos. Preste atenção. A visão é alcançada através, como nós já falamos, de alvos específicos que você vai estabelecendo e vai realizando de maneira concreta, real, verdadeira, para que aquilo que Deus colocou no teu coração não fique apenas no mundo das ideias, na teoria, mas se torne prática, se torne concreta, se torne visível. A visão que Deus tem derramado no seu coração. Todo líder eficaz, todo líder bíblico eficaz, pujante, apaixonante, ele tem uma visão bem clara do que Deus tem para ele. Ele estabelece alvos tangíveis, que são capazes de serem atingidos, e se realiza, sente um senso de propósito e de realização, quando em Deus, baseado na sua fé, ele conquista essa visão de Deus através de alvos específicos. Então a visão é alcançada através de alvos específicos. E os alvos subdividem a visão em unidades menores, para que sejam manejáveis, para que provejam foco e que sejam medidas práticas para alcançar essa visão de Deus para a sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre alvos SMART. SMART é uma terminologia em inglês que significa esperto, inteligente, sagaz. Então, como é esse alvo SMART? SMART é uma sigla que nos ajuda a recordar 5 características importantes de alvos eficazes. Essa metodologia foi desenvolvida pelo Dr. Paul Meyer, um norte-americano, e sido amplamente difundida nas áreas da liderança ao redor do mundo todo, tá? Os alvos SMART, eles precisam ser, S de SMART significa specific, que significa específico. Todo alvo precisa ser específico, né? Diz Paul Meyer, os alvos nebulosos obterão resultados nebulosos, na melhor das hipóteses. Então, nossos alvos não podem ser nebulosos, incertos, eles precisam ser claros, eles precisam ser específicos. Faça dos seus alvos os mais específicos possíveis e escreva os seus alvos como se outra pessoa fosse lê-los, né? O próprio Dr. Mike Murdock, norte-americano, do Texas, da Casa da Sabedoria, né? Do Templo da Sabedoria, um dos homens mais inteligentes, né? Pregador da palavra, ele já dizia: quanto mais claro o teu alvo, maior será a sua fé. A nossa fé precisa ter clareza, os nossos alvos também precisam ser específicos. Então, da sigla SMART, S vem da palavra americana specific, os alvos precisam ser específicos. Segunda letra da palavra SMART é measurable, desculpa, talvez eu errei aqui na pronúncia, significa mensurável, measurable, isso, acho que é mais ou menos assim. Se os seus alvos são mensuráveis, ou seja, são capazes de serem medidos, podem ser monitorados quanto ao seu progresso, para que a gente possa ter efetividade no alcance dos nossos objetivos. Um alvo mensurável não significa necessariamente ter um número a alcançar, mas que sejam tangíveis, que você possa monitorá-los, que você possa observar progresso em alcançá-los. Então, na sigla SMART, segunda letra é M, que significa mensurável. Também no português é a mesma palavra com M, mensurável. Terceira palavra dos alvos SMART é actionable, ou seja, acionável. Todo alvo ele precisa ser acionável. Cada alvo deve começar com um verbo que indica ação. Procurar, orar 3 vezes ao dia, meditar na palavra de Deus. Então, deve denotar ação. Quando você estiver escrevendo seus alvos, você tem que colocar um verbo de ação. Parar, correr, chegar, eliminar, em vez de
verbos que indiquem apenas uma situação, como ser, ter, estar, fica muito vago. Então, que sejam verbos acionáveis, práticos, que realmente te levem a uma ação. Eles devem ser acionáveis. Da letra SMART, actionable, né? Ou que promovam uma ação, um comportamento, uma atitude da sua parte. A penúltima letra da sigla SMART é R, de realistic, ou seja, os nossos alvos precisam ser realistas. Seus alvos devem envolver a sua fé, mas também precisam ser realistas, porque os alvos se estabelecem no mundo visível, no mundo do aqui, agora, concreto. Eles precisam poder ser alcançados, realistas, concretos. Não adianta ficar só na esfera do mundo das ideias, na teoria. Tem muita gente boa na falação, na teoria, no mundo das ideias. Não, ela tem que ser trazida, seus alvos precisam ser trazidos para o chão da vida, para o dia a dia. Não é prudente estabelecer alvos também tão grandes que estejam fora do contato com a sua realidade, em que você está trabalhando e que você está se dedicando. Então, que os alvos, dentro da letra SMART, sejam realistas ou realistic, ok? E por último, a letra T, que significa time target, ou seja, com prazo determinado, traduzindo para o português, com prazo determinado. Cada alvo deve ter um prazo, ou seja, eu vou ler um capítulo de Provérbios em 30 dias. Então, em 30 dias, tem um tempo definido, time target, um prazo determinado. Eu vou ler um provérbio cada dia. Então, cada alvo deve ter um prazo, um momento em que deve ser concluído, e ao final dos 30 dias eu posso saber se eu li ou não todo o livro de Provérbios, que tem 30 capítulos, ok? Então, cada alvo deve ter um prazo, um momento em que deve ser concluído e avaliado. Então, orientações importantes com relação a isso. Seus alvos devem ser escritos, querido. John Haggai já dizia, né? Você não sabe o que você pensa até você ler o que você escreveu. Seus alvos têm que estar bem claros, se possível numa parede, num quadro, no seu quarto, diante das suas orações, no seu escritório. Seus objetivos, os seus alvos precisam ser escritos, específicos, colocados diante da sua mente. Nossa mente, infelizmente, se esquece facilmente. Então, certifique-se de que seus alvos estão escritos em detalhes. E eu queria te fazer uma pergunta: quais são os seus alvos para 2019? Estabeleça seus alvos para 2019. Organize os seus alvos. Peça sabedoria a Deus. A Bíblia diz em Tiago 1,5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mas peça com fé. Organize os seus alvos, porque é eles que vão garantir mais foco, mais centralidade, mais objetividade na sua vida. E aqui estão alguns critérios para que você possa organizar os seus alvos. Primeiro, curta prazo a longo prazo. Ou seja, alguns alvos têm prazos mais curtos, enquanto outros são para um futuro mais distante. Tem alvos que você pode fazer a curto prazo, e tem alvos já que são mais amplos, mais complexos, que você precisa dar um espaço de tempo, um prazo bem maior. Então, curta prazo a longo prazo. Segundo princípio para você organizar seus alvos é alta a baixa prioridade. Ou seja, separe alvos mais importantes dos que com menor importância. Separe aqueles que são mais importantes daqueles que são menor importância. É igual começar a lista de tarefas do dia. Você faz a lista de tarefas, depois coloca o númerozinho na frente. Quais são as tarefas mais importantes? Comece da alta prioridade para baixa prioridade. O que é mais importante? O que realmente é importante? E aí vai fazendo esses alvos, essas tarefas, diariamente, mensalmente, anualmente. Separe os alvos mais importantes e vá na direção daqueles que são menos importantes. O terceiro objetivo para organizar os seus alvos é que sejam diferentes áreas da vida. Seus alvos podem estar relacionados
a vida espiritual, por exemplo, você pode estabelecer os alvos da sua vida espiritual. Aumentar o teu tempo devocional, o teu tempo de oração, o número de livros que você lê na Bíblia, o número de capítulos que você lê, vida espiritual. Também pode ser da vida ministerial, né? Objetivos que você quer traçar na sua vida ministerial. Pode ser da sua vida pessoal, por exemplo, praticar exercícios físicos 3 vezes por semana. Ou pode ser objetivos familiares, dedicar um dia da semana com os filhos. Pode ser também um alvo físico, como eu já falei, cuidado com o corpo. Qualquer área da sua vida pode ser organizado alvos específicos que do curto prazo vá para o longo prazo, da alta prioridade vá para a baixa prioridade, e pode ser em diferentes áreas da sua vida. Então organize os seus alvos, estabeleça alvos em pelo menos 6 etapas práticas. Quando você estabelece alvos, isso é uma disciplina que pode transformar a sua vida e você se tornar uma prioridade para aquilo que você está estabelecendo para a sua própria vida. Fala de domínio próprio, fala de disciplina, fala de esforço. Ela requer também bastante reflexão, mas através desse processo você precisa obter maior foco, como também melhorar significativamente a sua efetividade, a sua produtividade, a sua capacidade de exercer o máximo do seu potencial. Siga então os passos que nós vamos deixar logo em seguida e discipline-se acerca do estabelecimento desses seus alvos. Primeiro, escreva qual é a visão de Deus para a sua vida. Escreva a sua visão, a visão de Deus para você. Segundo, ore, Tiago 1,5, que é aquele que pede a sabedoria de Deus em todo esse processo de estabelecimento de alvos. Essa etapa é muito importante para que você tenha uma vida disciplinada como líder. Terceiro, faça uma lista de tarefas que você precisa fazer para que a visão de Deus se realize, seja concreta, visível, patente, realizável na sua vida. Faça, né, se necessário for, aconselhamento com outras pessoas, mentoria, coach, seja o que for, aconselhamento com pastores. Faça o que os especialistas chamam de brainstorm, ou seja, chuvarada cerebral de pensamentos, de ideias. Faça isso, brainstorm, né? Uma tormenta, uma tempestade cerebral de ideias, de pensamentos, de coisas que você possa estabelecer sobre a sua vida. Então, não se preocupe apenas com os alvos SMART no momento. Basta escrever, depois você organiza do jeito que você aprendeu aqui através desse vídeo. Organize depois, mas pelo menos estabeleça ali as suas ideias, coloque isso num papel e depois vai organizando na sua medida. E aí então, no final, determine as suas prioridades. O que é mais importante em cada área da sua vida? O que é mais importante? O que é prioridade? E aí sinalize 1, 2, 3, 4. Comece do 1 e vá até o 4, do mais importante ao menos importante. Então, deixe algum tempo para que você pense, né? Às vezes é necessário até se retirar 1 ou 2 dias para que você possa fazer essa declaração de visão, essa lista de tarefas, estabelecer esses alvos específicos, para que você coloque em prática princípios tremendos para a sua vida, tá bom? O princípio de Pareto é um princípio, né, conhecido como a regra 80-20, e ele se baseia nas observações do economista italiano Vilfredo Pareto, de que 80% de todas as receitas do governo vinham de 20% dos contribuintes. Essa mesma relação pode ser observada em muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, em qualquer organização, 80% do trabalho é feito por 20% das pessoas. E a aplicação para o nosso estudo da visão é que 80% dos teus resultados virão de 20% dos seus esforços. Então tenta imaginar crescendo mais do que 20% dos seus esforços, o que isso vai gerar na sua vida. Aplicar esse princípio de Pareto, né, desse grande professor, economista italiano, é estabelecer alvos pessoais, para te ajudar, para te concentrar em alvos ainda mais importantes na sua vida. Identifique, se concentre em pelo menos 20% de esforço,
que irá produzir 80% dos resultados na sua vida. Olhando para a sua lista, então, com novos olhos, com essas lentes do princípio de Pareto, você conseguirá fazer duas coisas. Primeiro, eliminar algumas ideias e combinar talvez com outras, né? Sintetizar as ideias de maneira mais objetiva, reafirmar outras na sua vida ou até mesmo aparecer ideias novas. Segundo, você conseguirá organizar a sua lista de prioridades em área de foco, tá? Então, estabeleça os seus alvos SMART. Não esqueça, escreva os itens mais importantes da sua lista com esses alvos específicos, que sejam mensuráveis, que sejam acionáveis, que sejam realistas e que sejam com tempo delimitado. Os 5 princípios dos alvos SMART: específico, mensurável, acionável, realista e com tempo determinado, ok? E desenvolva depois uma lista de ações para que você consiga cumprir cada um desses alvos. Subdivida, talvez cada alvo em tarefas menores, com prazos mais curtos, para que você possa responder as seguintes perguntas que eu vou fazer para você. Quais são as tarefas que você deve fazer no primeiro ano do seu período de alvo? Quais são as principais tarefas? O que você deve fazer no primeiro mês daquilo que você estabeleceu como objetivo, a fim de realizar as tarefas que você listou para esse primeiro ano que você está estabelecendo alvos específicos? O que você deve fazer na próxima semana, a fim de realizar as tarefas que você mesmo estabeleceu para a sua vida? O que eu devo fazer amanhã, a fim de realizar as tarefas que listei na pergunta anterior, na próxima semana? Tenha uma declaração de visão bem clara para você, um conjunto de alvos SMART para ajudá-lo a cumprir a visão que Deus te deu. Tenha um plano de ação detalhado para chegar a cada um dos seus objetivos. E a coisa mais importante, faça uma lista de afazeres para amanhã. Comece hoje a estabelecer os seus objetivos para amanhã. Então não esqueça disso. Deus quer que a visão que Ele colocou no seu coração se torne uma realidade na sua vida. Estabeleça tudo isso que nós falamos e, como conclusão, lembre-se, a prática de estabelecer alvos tem o potencial de transformar a sua vida. No entanto, só estabelecido esses alvos, só o estabelecimento desses alvos não é suficiente. Você precisa colocar esses alvos em prática. Uma vez que a sua visão, missão e alvos e planos de ação estão escritos, eles devem ser seguidos. Existem os alvos precisam ser seguidos. Se você confia que eles foram dados por Deus, então coloque alegria na sua vida, coloque a sua vida como um barro nas mãos do oleiro e maravilhe-se em ver aquilo que o Espírito Santo de Deus poderosamente pode fazer através da sua vida. Que Deus te abençoe, que você estabeleça esses alvos, que você tenha uma liderança focada, centralizada na visão que Deus deu ao seu coração e que Deus cumpra o propósito, o chamado, a missão que Ele tem para você. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, alvos são essenciais para líderes eficazes, líderes bíblicos, líderes de sucesso. Assim como Jesus e assim como Paulo, Deus espera que você estabeleça grandes alvos, grandes sonhos, grandes projetos de Deus realizados através da sua vida. Que Deus te abençoe e te dê um ano de 2019 abençoadíssimo pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Um abraço, Deus seja contigo.